Olá, bem-vindos ao Best in Black Podcast. Esse nosso lugar virtual onde vira uma roda de bate-papo, uma conversa gostosa e leve sobre os mais diversos assuntos do mercado corporativo. Mas não só o mercado corporativo. A gente também traz um pouco do quê? Do que lifestyle, que é o que faz a gente permanecer ali no dia a dia. Bom, eu sou Glaus Cristine Cacau, uma mulher de origem afro-indígena, tenho 44 anos, hoje estou com os cabelos soltos, na altura dos ombros, estão ondulados, estou usando um vestido na cor laranja, em linha, mangas longas e gola alta. Estou sem óculos hoje, como já é de costume, uso anéis e também uma pulseira. Vou apresentar para vocês hoje dois expoentes dentro do mercado de turismo, hotelaria, não só no Brasil. Hoje eu converso com Thaisa Kruder e também com Wellington Mello. Eu vou pedir para que eles possam se apresentar e a gente segue nesse gostoso bate-papo. Thaisa, vamos começar por você? Vou pedir para você se apresentar, se autodescrever. Bom, eu sou a Thaisa, eu sou pequenininha, 1,60 m, com muita energia, sou branca, sou loira, de olhos verdes e estou vestindo uma camiseta azul, uma camisa azul marinho, eu adoro azul. E meu cabelo é bem fininho, assim, não sou aquela loira cabeluda, eu sou com o cabelo bem fininho. Conta pra gente a sua história dentro, como você chegou na área de turismo. E pode trazer todo o seu currículo, todo o seu histórico. Bom, obrigada pelo convite, e um prazer estar aqui nesse bate-papo. Bom, a minha história começou desde pequena, eu sou filha de português com espanhóis, que me ensinaram muito amor pelo trabalho, então eles tinham um restaurante, então eu lembro desde pequenininha, eu indo para a escola, o café da manhã era no balcão da lanchonete, e na volta eu também adorava ficar ajudando atrás do balcão, fazendo bola de sorvete, fazer mousse de chocolate para vender. Então eu nasci nesse meio aí de restaurantes que é serviços. Eu sou formada em administração de empresas no Brasil, em gastronomia na França, morei lá durante 3 anos e trabalhei em alguns hotéis. E eu comecei essa minha vida trabalhando com ele com restaurantes. Eu e meu marido, nós tínhamos um pequeno hotel em Dourado, não Dourados, Dourado, no interior de São Paulo. E há 12 anos atrás eu decidi parar de administrar a rede de restaurantes da minha família. Era um pouco complicado, família às vezes não é tão simples. E aí eu decidi trabalhar nesse pequeno hotel. Meu marido trabalhava em outro ramo e caí de amores pela hotelaria. 12 anos depois, eu estou aqui com o Clara Resorts, que tem, hoje em dia, cresceu bastante em Dourado. Começou antes com uma estância, hoje em dia é um resort. Temos um também em Ibiúna. E até o final do ano a gente vai estar abrindo a nossa terceira unidade lá em Otim, dentro aí do maior museu de arte contemporânea de céu aberto, dizem, do mundo. Adoro trabalhar com isso, além disso, né, chefe de cozinha, eu tenho um programa, quem quiser me seguir no meu site do Clara Resorts, lá no Instagram, que eu comecei na pandemia, eu já era chefe de cozinha, dei muito tempo aula em centros comunitários, em comunidades aqui em São Paulo, então eu já sabia ensinar adolescente carente, e aí eu fui fazer isso na internet, virou aí um sucesso, virei até meme, enfim. Então, hoje em dia eu tenho esse duplo chapéu de um pouco midiática e também de estar administrando aí o Clara Resorts, que eu amo. É isso. E fora isso, eu tenho 3 filhos, um cachorro, um marido. E já fiquei sabendo que a história do cachorro, o cachorro também já é um cachorro diferente. É, um cachorro barato. Tudo bem, né? Era da minha filha, me adotou. Aquelas coisas, né? Enfim, mas a gente adora. Sou realmente apaixonada pelo setor de serviços e como ele pode impactar na vida das pessoas. Obrigada. Wellington Mello, por favor, se apresente, se descreva e conte também um pouco desse seu currículo para nós. Perfeito, Cacau, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Wellington, eu tenho 40 anos, sou um homem negro, alto, 1,89 m, uso barba, cabelo raspado e hoje estou utilizando uma camisa de linho branca e um blazer azul escuro. Cacau, minha história na hotelaria ela tem
há basicamente uns 25 anos. Eu sou filho de nordestinos e também hoteleiros que vieram para São Paulo e começaram aqui na década de 80, né, a trabalhar nos hotéis da época. Meu pai iniciou carreira ali no Hilton do Centro e minha mãe no Cisa Park, extinto ali da Rua Augusta. Meu pai na área de steward, lavando panela da cozinha, minha mãe como camareira, né, fazendo ali serviços de apartamento. E eu nasci dentro desse cenário, uma família de hoteleiros, tios hoteleiros, tias hoteleiras, e eu acabei seguindo a minha carreira e decidindo por estudar também hotelaria. Então, minha primeira formação é nutrição, depois trabalhei no Transamérica na área de nutrição por cerca de 2 anos, no Hotel Transamérica ali das Nações Unidas, e aí depois eu iniciei a faculdade de hotelaria. Então eu fiz a Embi Morumbi, onde iniciei também minha carreira no Hotel Unique, onde eu estou há 22 anos. Iniciei no Unique, né, como ajudante de garçom no restaurante Sky e fui traçando a minha trajetória até chegar à diretoria geral, que é o cargo em que eu estou atualmente. Dentro da parte acadêmica, né, sempre iniciei a minha carreira, ela se desenvolveu dentro do setor de alimentos e bebidas, então logo depois da faculdade de hotelaria eu fiz MBA em gestão de hotelaria de luxo, eu me formei sommelier para a Associação Brasileira de Sommelier também. Depois eu fui fazendo formações um pouco diferenciadas quando eu fui assumindo outras áreas, então eu fiz gestão de custos e receitas na Fundação Getúlio Vargas, posteriormente eu fiz uma outra pós-graduação na Fundação Vanzolini em gestão de qualidade e processos e atualmente eu estou fazendo a terceira pós-graduação em Banking e Investimentos na PUC. E assumir a diretoria geral, né, do Hotel Unique, onde estou há 3 anos e meio nesse cargo. Esse cargo de diretor. Bom, ambos, né, têm um currículo extenso e ambos vêm com essa história de família já dentro da hospitalidade, dentro do turismo mesmo, né, bem de outras áreas e estão por aqui agora no estado de São Paulo. E para a gente poder elucidar um pouquinho a nossa conversa para o nosso público, traga para a gente um pouquinho do panorama de como que está hoje o turismo no Brasil e como é visto o turismo lá de fora para o Brasil. O que vocês têm um pouquinho de números, algumas curiosidades em números para a gente poder trazer para a mesa e a partir disso a gente conversar. Nós estávamos até falando um pouco, né, antes de iniciar o nosso bate-papo aqui em frente às câmeras, sobre essa questão, né, da importância do turismo no Brasil. O quanto que nós somos um país com uma riqueza de biomas, assim, uma diversidade incrível, com o desenvolvimento da hotelaria cada vez aí mais forte, né, surgindo produtos mais diferenciados em destinos paradisíacos, mas o quanto que nós precisamos ainda trabalhar o Brasil como destino. Para fora, né, quando a gente fala de números, é o que nós estávamos comentando, nós recebemos aí cerca de 6,5 milhões, né, de turistas no ano, e só para ter uma base comparativa, a Torre Eiffel, que é um único ali monumento, recebe 8 milhões. Então, assim, um único destino, um único monumento recebe mais do que o país inteiro, com uma potencialidade tão grande. E até mesmo como a Thaís tinha falado antes, a questão do Brasil, né, do turismo interno, né, e a gente estava falando sobre a questão de como que o brasileiro, e principalmente depois da pandemia, nós falamos que teve um redescobrimento do Brasil. Acho que com as fronteiras fechadas, fomos obrigados a ficar aqui dentro. E com isso a gente foi tentando entender o que o nosso país oferecia, né, tanto de destino quanto de produto. E foi muito interessante como as pessoas elas se surpreenderam ao perceber que aqui dentro existia hotelaria de tanta qualidade, né, e isso é muito bacana. Interessante, outro dia eu estava olhando uma lista com meu filho, ele falou, nossa, o Brasil não está nem entre os 50 países que mais recebem turistas no mundo, nem umas 50, né, para um país tão grande, mas é aquilo que você comentou, né, o quanto o mercado interno é grande no Brasil, quantos milhões de habitantes que acabam suprindo bastante. Isso é outra coisa interessante, como os melhores hotéis do Brasil, os melhores ranqueados são redes nacionais. Né? A gente tem gigantes como a Cora aqui dentro, mas tem muitas redes que acham o Brasil muito complicado. E né? Tem que ter complexos, né? Quando você começa a falar de leis trabalhistas, leis todas que existem, licenças necessárias, é uma coisa que às vezes assusta aí o estrangeiro. E quem está aqui dentro nasceu desse jeito, né? A gente está acostumado com o Brasil sendo essa confusão e vamos que vamos. E, então acho que acaba dando bastante mercado aí
o Brasil está trabalhando, e é interessante que com essa alta do dólar você acaba também tendo um turismo mais pulsante interno aqui dentro. Então quem pensava ir para fora acaba preferindo talvez adiar um pouco esses planos e ficar um pouco mais aqui pelo Brasil, que tem tanta riqueza. No final é um pouco isso, né? Essa era uma das próximas perguntas, né? Quais são os desafios para que as pessoas cheguem até esse turismo no Brasil, que vocês tenham percebido hoje no mercado? Então, você já comentou dessa complexidade no trabalho, né, da rede de serviços mesmo, né, quanto leis trabalhistas, a forma como é feito o trabalho, mas quais são os outros desafios? E, para além dos desafios, quais são as facilidades, né? Quando as pessoas vêm para cá, o que eles também enxergam, ou de facilidades, ou de pontos positivos, os facilitadores para que se façam o turismo lá de fora para o Brasil? E daí também já estendendo, né? Quando a gente fala desse turismo que está aumentando cada vez mais no nosso território, o que o público brasileiro tem, além das paisagens e tudo, tem descoberto como turismo? Vocês acham que ele redescobriu a forma de turistar, né, dentro do Brasil? Isso foi modificado ou não? E o quanto que isso está também se elevando para o turismo, né, de alto nível? Então, é interessante, porque meus hotéis não estão no lugar de destino. Eu sou o destino, né? Tanto o Hotel de Dourado quanto o Ibiúna, as pessoas vão em busca do que a gente oferece. Então, não tem muita experiência entre o estrangeiro que vem em busca do nosso hotel, vou ser sincera. Tenho muito estadual, tenho gente do Brasil inteiro, ainda mais que as pessoas acabam me seguindo, cozinhando no Instagram. Eu quero lá conhecer, provar essa comida. Então eu tenho realmente um turismo interestadual impressionante. Eu tenho um hotel em Dourado, no interior de São Paulo. Outro dia tinha um pessoal do Mato Grosso lá. E eu perguntei, mas vocês não erraram Dourados por Dourado? Ele falou, não, é a 4ª vez que a gente vem. Então você vê que é muito interessante quanto realmente o brasileiro gosta de viajar, ele quer ter as experiências e quer estar aqui. Eu acho que o estrangeiro vem bastante e tem seus destinos. O Brasil é muito grande, né? Acho que eles acabam indo muito destinos muito marcados, como Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, um pouco de Nordeste. Eu não vejo São Paulo tanto a não ser realmente turismo de negócio e feiras, né? Acho que aí nosso especialista aqui pode falar, porque ele tem um hotel voltado mais para isso. Mas eu, como um resort nacional, o meu forte mesmo é o público interno. E é interessante, né, como até comentado, porque eu acho que assim, um ponto que a gente tem de facilidade, que eu acho que pelo Brasil ser tão extenso, nós temos essa diversidade de biomas assim muito grande. E a extensão, que é um ponto positivo, que traz essa diversidade, para o turismo muitas vezes também acaba sendo um ponto de dificuldade, que são as questões dos deslocamentos para chegar até esses destinos, né? Nós estamos relativamente a uma distância longa de Estados Unidos e também de Europa. Então, quando você vai pensando quais são as portas de entrada, né? Então, acaba sendo Rio de Janeiro, São Paulo, e aí depois para você chegar até o destino, pega mais um voo e depois mais 2, 3 horas até chegar, por exemplo, àquele local. Então, muitas vezes, quando você vai fazer, por exemplo, uma divulgação fora, participar de feiras, para você divulgar o destino e o produto, você acaba esbarrando um pouco nessas dificuldades de deslocamento. Mas é interessante, eu acho que como eu fui até há 2 anos, eu fui fazer uma feira de divulgação, enfim, ali em Mayacuba, na região, no México, ali em Cancún, e eu fiz uma apresentação para a imprensa internacional. E quando a gente mostra, por exemplo, lençóis maranhenses, eles ficam alucinados. Eles falam, isso é no Brasil? Eles nem tinham ideia, né? Porque é muito... Porque às vezes eu falo assim, Rio de Janeiro, Foz, então são alguns destinos que estão mais batidos. E você vê, assim, muitos produtos sendo desenvolvidos. Agora, por exemplo, tem na região ali, né, Muro Alto, Carneiros e tudo mais, porque a gente tem Recife também como uma porta de entrada interessante. Nós estamos aí a 6 horas e pouca da Europa, se você for pegar ali de Portugal e tudo mais, e essa rota que eles falam que é um Caribe brasileiro, que está sendo desenvolvido com 100 km de extensão ali na orla do Nordeste, então são destinos novos, que provavelmente vai trazer uma captação muito grande. E só complementando, Cacau, eu acho que tem muito também do que você falou assim, o que as pessoas começaram a entender como luxo, né? Porque antigamente a gente via o luxo só aquela questão da ostentação, eram aquelas construções, né, que tinham ouro, eram super megalomaníacas, e hoje não. As pessoas elas começaram a ressignificar essa palavra luxo, que está muito ligada à questão de experiência. E quando você fala de experiência, você fala do destino, você fala de comunidade local, entra muito essa questão do ESG, né, da
da gente trabalhar muito cultura, diversidade, o que aquela região tem a oferecer. E as pessoas hoje elas estão em busca muito disso, dessa experiência, desse luxo, por exemplo, muito mais experimental. E aí eu acredito que neste ponto nós temos uma riqueza gigantesca a ser explorada, sabe? Não, e com certeza, né, quando a gente traz então essa extensão, inclusive como uma facilidade, um ponto positivo, mas o experienciar, vivenciar, né, o turismo, trazer essa viagem como, além de chegar ao local, né, além de chegar ao destino, né, e poder usufruir, conhecer, trazer essa governança, né, entender o que é o entorno para a vivência, a gente acaba realmente ressignificando o que é o turismo. E quando a gente traz isso, a gente está falando que o ESG é um índice de impacto hoje diretamente no turismo, né? Como que isso tem refletido diretamente nas empresas de vocês hoje? Como que vocês têm visto isso e como que vocês têm colocado isso para a comunidade, seja ali no entorno ou um pouco mais expandido? Interessante isso. Primeiramente, eu acho que essas 3 siglas, elas não deveriam estar juntas, né? Porque quando você fala para quem não está a par muito do que quer dizer, quando você fala, acho que a parte ambiental e a parte de desenvolvimento da comunidade são coisas diferentes da governança que você tem dentro da empresa, né? Então, acho que eu até tiraria o dia aí da conversa, mas para mim é fácil, né? Eu estou do lado de 2 cidades menores, e aí é um playground que eu brinco para você poder realmente impactar a comunidade. Você tem uma ideia? 92% do meu time de Biúna, antigamente, antes de vir trabalhar comigo, trabalhava antes na roça, na enxada. Porque a região de Biúna é o cinturão verde da cidade de São Paulo. 40% do que você consome no Ceasa de São Paulo vem dessa região, uma região de muitos japoneses, de agricultura com um clima muito propício para isso. E aí já vem desafios, a gente falou antes de mão de obra, né? Porque no Brasil, por mais que a gente tenha algumas escolas que formem, o Senac e tudo mais, é muito pequeno o que eles acabam entregando para nós como mão de obra, com alguma experiência prévia. É uma gotinha no oceano, eu gosto de brincar. E aí, então, os primeiros desenvolvimentos que você acaba tornando na comunidade é o dar emprego, né? Você poder, e eu tento comprar o máximo que eu posso de tudo que está em volta de mim. Mesmo que às vezes eles não consigam suprir tudo o que eu preciso, eu tenho uma senhora, que ela é Dona Olga, que ela vende uma framboesa. É 30% do que eu consumo, mas eu compro tudo o que eu posso, dela e complemento com outro, por exemplo. Né? Então, acho que tem a compra dos fornecedores locais, a gente sempre prioriza. Nós temos uma taxa social voluntária que nós implementamos, que todos os nossos hóspedes pagam em torno de R$24. E 100% desse dinheiro é aplicado na comunidade à nossa volta. E quem elege aonde nós colocamos esse dinheiro todos os meses são os nossos colaboradores. Então, nós já construímos praças com esse valor, ajudamos a PAI, a GRAAC, maternidades. Outro dia teve uma família, o pai era pedreiro e roubaram os utensílios, as ferramentas deles. E aí o nosso time votou em dar um começo de vida para eles de novo, porque senão a mulher era camareira, trabalhava no hotel, e o pai precisava desse dinheiro. Então, são pequenas ajudas que, aos pouquinhos, vão moldando o nosso entorno. E bancamos também ONGs ambientais, na parte toda quando a gente fala um pouco de sustentabilidade, também com a ajuda desse valor, e a gente complementa o que falta. E há iniciativas maravilhosas, porque o turismo ele dá sem tirar. Essa é a beleza do turismo. Então, pra você ter uma ideia, eu tenho um filtro de água, um purificador de água em cada quarto dos hotéis. Então, eu abri mão de uma receita da água. Quando a gente fala abrir mão de receita, vou ter iniciativa, mas vai abrir mão de receita, né? Até hoje não vi ninguém copiar essa iniciativa. Eu tenho uma parceria com os Filtros Europas e eu tenho um filtro Europa em cada quarto. E aí, então, não falo nem mais de lata, nem em plástico. Só essa iniciativa, pra você ter uma ideia, a gente deixa de jogar na natureza 100 mil garrafas plásticas por hotel por ano. 100 mil. Então, é uma loucura. Fora assim, né? ETE, horta orgânica. Então, assim, a gente sempre pode fazer mais. Então, a gente sempre faz um raio-x, a gente se imagina como se a gente fosse uma ilha. Se não tivesse um lixão da cidade, para onde é esse lixo? Onde você mandava tudo isso? Não existe jogar fora. Não existe mundo de fora.
né? O mundo é um só. Então a gente tem gente bem forte nisso, claro, que é mais fácil que numa cidade igual São Paulo. A gente tem bastante coisa como envolver aí nossos hóspedes nessas experiências de comunidades por estarmos fora de centros urbanos. E eu fico curiosa, como é que vocês fazem isso num hotel no meio da cidade? Não, eu achei incrível a sua fala e eu acho que, principalmente quando ela coloca, né, eu acho dessa decisão em conjunto com o time, né? Porque eu sou extremamente fã de uma gestão mais horizontal e menos verticalizada. E eu acho que é muito mais moderno e a gente sai um pouco daquelas gestões mais antigas, porque no momento de decisão você precisa colocar todo mundo na mesa, às vezes, para opinar, né? Então é emocionante ouvir isso. E é interessante, complementando um pouco da fala, a gente faz parte da BLTA. Você faz parte da BLTA ou ainda no da Brasil? Não, eu acabei de estar na ONU, de entrar no pacto da ONU. Então, a gente tem acabou de assinar o pacto. Eu fiquei feliz, tem que ter tudo isso aqui no pacto. Eu falei, tá tudo feito, tá bom. Não tive que mudar em nada, eu fiquei tão emocionada. Certificado mesmo. Muito legal. E tem assim, que é o Brazilian Luxury Travel Association, né? São alguns hotéis, na verdade, de luxo, por exemplo, do Brasil, você pode se associar. E é interessante porque ontem, inclusive, nós estávamos tendo uma reunião no Unique sobre o nosso comprometimento com a questão de sustentabilidade, diversidade, governança corporativa, com todo o ESG. E as nossas metas, né? Tipo, a curto, médio e longo prazo. É que eu digo assim, a empresa que não estiver hoje voltada, por exemplo, com os olhos voltados para essa questão, ela está fadada ao fracasso. Não existe possibilidade de continuar, porque as pessoas elas vão buscar se relacionar, né, empresas com empresas, o cliente também, com aqueles lugares que têm os princípios voltados ao mesmo que você está praticando. E todo mundo hoje está com um olhar porque o mundo precisa realmente disso. Dentro disso, eu acho que tem todas as questões ambientais e tudo que já foi bem citadas aqui, e eu vou falar um pouco dessa questão também da diversidade, essa questão, por exemplo, do time, porque antigamente eu acho que nós tínhamos ali os empresários, eles não entendiam a real responsabilidade deles no desenvolvimento desses profissionais. Nós achávamos que o profissional tinha que chegar pronto. E aí a hotelaria foi crescendo aqui no nosso país, às vezes a falta de profissionalização da mão de obra, e a gente se viu, na verdade, quase obrigados a ter que preparar todas essas pessoas, né? No Unique, por exemplo, só para contextualizar com um exemplo, eu vim, na verdade, da periferia de São Paulo. Então, assim, na região, no bairro que eu morava, a gente não tinha asfalto, eu não tinha saneamento básico, eram 2h30 para chegar até o Unique, por exemplo. E com toda essa dificuldade, às vezes você olha e fala assim, nossa, às vezes é um pouco mais difícil de você chegar até ali, de você, às vezes, com tudo isso, com todo esse deslocamento, você gasta 4 horas do dia no trânsito, como que você vai também estudar, como que você vai realizar todos esses pontos? Eu nunca gosto de romantizar a minha história, porque às vezes assim, quando as pessoas olham e falam, pô, chegou a diretoria geral, é possível, mas às vezes a realidade da outra pessoa é um pouco diferenciada, né? Recentemente eu estava até citando de uma pessoa que eu entrevistei, e aí conversando com ela, ela falou assim, Wellington, eu estou super feliz, porque aqui, por exemplo, eu vou ter a possibilidade de ter um salário maior, onde eu vou conseguir, né, ter uma pessoa para me ajudar cuidando dos meus filhos enquanto eu trabalho. E eu falei assim, mas como que é a sua realidade hoje? Né? Ela falou assim, hoje na verdade não tem essa pessoa. Então eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho um filho de 8, eu os deixo pronto, né, para ir para a escola, e aí eu venho para cá, aí eu ligo para minha filha no horário que ela tem que sair para ir para a escola, minha filha de 12 que cuida do meu filho de 8. E aí depois eles voltam para casa sozinhos, e aí quando eu chego em casa, aí eu faço comida para eles, e essa é a minha logística, a minha dinâmica. Aí você imagina, como que uma mulher dessa, às vezes ela vai bater o cartão dela ali às 3h30 da tarde, ela vai estar preocupada em sair para uma escola para se desenvolver, alguma coisa do tipo. Então isso é super complicado, ela está desesperada para pegar o ônibus, para chegar até a casa dela e ver se os filhos dela estão seguros, né? Então com essa questão toda e olhando um pouco do lugar que eu vim e tudo mais, das dificuldades, assim que eu assumi a diretoria, eu criei um departamento de desenvolvimento humano dentro da empresa. Então é um departamento que nós temos várias frentes de treinamentos, inclusive uma delas é o treinamento que é para desenvolvimento de primeiras lideranças. Então aquela pessoa que trabalha na faxina que nunca pensou em ser líder, é o recepcionista que ainda nunca foi líder também na vida, o garçom, e aí são 4 módulos, 1 ano, que a gente prepara o profissional, principalmente com competências comportamentais, porque a técnica ele vai aprendendo no dia a dia para poder assumir uma liderança lá na frente. E logo quando a gente lançou esse programa, eu falei assim, olha, se tiverem 10 pessoas inscritas e 5 delas se formarem, eu já estou feliz. E aí no primeiro ano tivemos 14 pessoas se formaram,
2 assumiram liderança logo na sequência. No segundo ano tivemos 29 pessoas inscritas, com 28 formados, e agora quando a gente abriu mais 30 vagas deste ano, foi necessário abrir uma terceira turma, a gente abriu 45 vagas, que o interesse foi tão grande, já temos mais de 10 pessoas. Ele está fornecendo para mim liderança. Exato, exatamente. Mas que é interessante. Eu tenho uma academia Clara no hotel, e a gente também tem esse, que também cobre um pouco isso, né? Na verdade é o seguinte, o que ele quer falar, que é o que eu comecei também falando. Como não tem escola suficiente para todo mundo, as empresas, elas têm um papel na educação fundamental no dia de hoje. Não é na sua hotelaria, isso em todos os setores. Fato. Porque existe um apagão de mão de obra, mas no mundo, não é? Acabou, pronto. Exato. É isso. E aí o que acontece? Eu também tenho uma academia Clara, mas olha que interessante que eu fiz, Wellington, você vai gostar. A gente tem academia que tem a parte de liderança e também tem o desenvolvimento das capacidades que as pessoas precisam ter para poderem subir. Por que eu percebi? Que grande parte da minha rotatividade de mão de obra era nos cargos de entrada. Aquela pessoa que começava ganhando pouco. Que ela, eu ganho pouco fazendo muito, e ela não percebia, ela não sabia como ela daria o primeiro passo para começar a ganhar mais. Então, o que é interessante, associei todos os cursos que nós damos na Academia Clara a uma reunião de gestão de pessoas, de gestão de carreiras, que acontece toda semana. Então, a gente pega todo mundo e fala o seguinte, olha, aqui, você começou na cozinha lavando prato. Está aqui o organograma com salários abertos. Uau. E fala o seguinte, olha só, para você virar assistente 1, que já vai sair de um salário de 1.600 para ganhar 2.500, você tem que fazer esses 2 cursos aqui. Com esses 2 cursos aqui, você pode ser ou confeitaria, ou cozinha, ou saladeiro, ou montador de buffet. Então, aquele minha pessoa que acabou de entrar, ao invés de ela desistir, ela, quer dizer que se eu fizer esse curso aqui da Academia Clara, e eu for bem, eu já posso dar esse salto? E não só no setor dela, mas em todos os setores, porque imagina eu com hotelaria em resort, é um mundo ali, né? Você pode ser marceneiro, você pode ser eletricista, você pode saber o que você bem entender. E aí eles fazem, inclusive, treinamento de transições de carreira dentro disso, sabendo o que eles precisam fazer para estudar, porque no final a pessoa só vai começar a querer estudar se responder a uma dor. Qual que é a dor dele? Ganhar mais para ter uma pessoa que cuide do filho, que deixe ele em segurança, que tire ele daquele ciclo. Isso que em Biúna, é interessante que é um lugar que tem muitas casas. E eu compito um pouco com os caseiros. Você é caseiro numa casa. Mas olha, você vai entrar como caseiro numa casa e você vai morrer como caseiro. Você não tem organograma para onde você ir. Não é como uma hotelaria, que você hoje trabalha comigo, amanhã você vai para São Paulo, vai trabalhar lá com o Wellington ou vice-versa. Então é interessante o quanto a hotelaria ela emprega e vai sempre empregar mais. Então, jovens que estiverem nos ouvindo, enxerguem na hotelaria um lugar que vocês podem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Esse apagão de serviços, as pessoas cada vez mais vão querer viajar, as pessoas cada vez mais vão querer ter experiência. Eu não sei quais são as profissões no futuro que vão se extinguir, com inteligência artificial, mas eu posso garantir para vocês que hotelaria e turismo só vai crescer. As pessoas cada vez mais vão buscar viver o mundo, né? Então, acho que é isso que a gente quer dizer, deixar aí como um recado na nossa formação da importância da hotelaria, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, então nós já comentamos aí um pouquinho sobre o ambiente, falamos de ESG também, mas vamos falar um pouquinho mais do cenário atual. E eu venho já com curiosidades. Como que tem sido visto esse cenário de hotelaria, né, saindo do turismo maior, vindo para a hotelaria? Como que está isso no Brasil? Quais são as tendências? Como que são nomeados, categorizados hoje o turismo, a hotelaria no Brasil? Bom, na verdade, não só o Brasil, no mundo, eu acho que as pessoas elas não buscam mais nomenclaturas que eram normais algumas décadas atrás, como hotel 5 estrelas, tudo isso foi muito subjetivo, né? A primeira coisa que as pessoas... E o que é luxo também teve um grande ressignificado, né? Antigamente, o mármore no chão era o luxo. Hoje em dia, o luxo ele está mais ligado, talvez uma boa gastronomia, a um atendimento de primeiro, um atendimento cordial, né? Claro, mudou, você
tem internet, hoje em dia é luxo, né? Os grandes ressignificados. Então, assim, mas voltando um pouco no que eu tenho sentido, as pessoas buscam experiências e conexões. Elas querem se sentir únicas, porque o mundo está muito pasteurizado. Tudo é muito igual. Eu lembro que outro dia foi interessante, e as redes fazem muito isso, né? Outro dia eu fui num hotel, eles pegaram um prédio histórico em Milão, e uma grande rede entrou lá e reformou inteiro um prédio, e criou lá, e abriu o hotel, fui lá conhecer. Na hora que eu entrei no hotel, no saguão, eu fiz assim, falei, isso aqui é um Marriott. Por quê? A cadeira já me falou que era um Marriott. E aí, para nossa grande sorte, está tendo uma busca pelos hotéis independentes. Aqueles hotéis que não são mais de grandes redes. Aqueles hotéis que, de repente, são de famílias ou de pessoas locais, que dão o seu toque pessoal, que dão a sua característica. Então, isso hoje em dia é luxo. As pessoas poderem encontrar coisas únicas e experiências que mostram a cultura local, isso é muito único. Outro dia eu tive uma conversa com o pessoal da Condé Nast. Eu achei tão interessante que eles estavam ensinando como você ser um bom viajante mundial, um global citizen. Então, assim, que um bom viajante cultural, ele fica em hotéis de redes locais, ele consome localmente, ele vai em restaurantes locais, ele respeita a comunidade, ele quer entender o que está acontecendo por trás disso. Então, se você quer ser um bom viajante global, é interessante isso, isso é um bom cidadão. E aí, por outro lado, eu vejo que a gente também tem que, na hotelaria, estar preparado para isso. Então, hoje em dia, eles querem... tenho uma cidadezinha, Cafeira, que fica pertinho de um hotel meu. Então, as pessoas querem ir na sorveteria, eles querem entender como o ciclo do café, eles querem entender como que aquela comunidade se comporta, de onde ela foi, eles querem o que é local, eles querem a cerveja local. Então, aí ficamos nós sabendo que esse é o novo ouro, é o que nós temos de diferencial. E aí, por trás disso, você tem 500 experiências que você pode gerar no seu cliente, trazendo isso para eles. Então, desde piqueniques com produtos locais, desde visitas, desde crianças plantando horta e fazendo uma salada no meio da horta, que a gente tem muito isso, desde os músicos locais. Eu tenho festa junina, por exemplo, que é tão brasileiro, eu tenho festa caipira que é o ano inteiro. Todo ano, sexta-feira tem festa caipira no hotel, que é uma coisa tão brasileira. E por aí vai. Acho que o Brasil é muito rico, né? Acho que onde nós olhamos tem oportunidade para dar esse tipo de oportunidades, de conexão. E acho que de luxo eu vou deixar para falar que, já que ele está na Associação Brasileira de Luxo, eu vou deixar jogar a bola para o Wellington. Mas eu acho que já foi extremamente bem contextualizado aí, porque eu acho que é muito isso que foi colocado, né? Antigamente nós víamos ali, porque os hotéis 5 estrelas, até quando estiveram alguns entrantes na cidade de São Paulo, falava-se assim, mas vai ser o único 6 estrelas da cidade. E quando me perguntavam, eu falava, o que você acha disso? Eu falei, gente, mas eu nem sei, na verdade, o que seria ser um 6 estrelas, né? Porque quando a gente olha muito essa classificação antiga, ela tá ligada muito mais à parte de estrutura do hotel. Então, às vezes, para você ser um 6 estrelas, tinha que ter uma academia de tal tamanho, você tinha que ter uma piscina coberta, uma piscina fechada. E hoje em dia, você percebe que não é mais isso. Às vezes, quando você vai para um destino, é aquela pousada que tem 12 quartos, 16 quartos, que às vezes não vai ter uma categorização de estrelas que vai te trazer a melhor experiência. Não é mais o mármore do chão, não é mais, por exemplo, o ouro no corrimão, entendeu? Telha de prata. O telha de prata. Então, assim, são outras questões que as pessoas, e graças a Deus, né, que isso mudou um pouco, que as pessoas, elas estão, não estão ligadas somente à questão material, mas à questão também de experiências. É claro que são experiências personalizadas, são experiências extremamente diversificadas, mas às vezes, por exemplo, o que vai surpreender o cliente não é uma taça do champanhe mais caro. Às vezes, assim, igual eu falo, a gente sempre tem ali, né, no nosso profile dos clientes, quando um funcionário escuta alguma coisa, ele vai lá e fala, tal cliente gosta disso. Então, tal cliente, às vezes um dos clientes chegou lá, ele me chamou até para parabenizar e falou, Wellington, eu vim a primeira vez, fiquei aqui com vocês no hotel, e aí no café da manhã, eu tomei um suco de melancia, e depois eu pedi um outro suco de melancia e falei que era meu suco preferido.
Eu cheguei agora, tinha como welcome drink no meu quarto um suco de melancia extremamente gelado. Ele falou assim, não tem dinheiro que pague isso, porque vocês prestaram atenção no que é importante para mim. E não vai ser uma bebida, um vinho mais caro que foi colocado lá. Foi um suco de melancia. Então, assim, eu acho que é muito essa questão da experiência, né? Nós estamos, assim, tão plastificados e tão, às vezes, superficiais, essa mídia social que traz uma visão tão distorcida do que é a realidade, que, às vezes, as pessoas, elas estão sendo tocadas quando você presta atenção nela. E eu acho que o grande desafio nosso, hoje em dia, do luxo, é justamente esse. É ter essa sensibilidade. E como já foi também colocado aqui, essa questão assim de você ir para o destino e ficar naquele hotel local, uma bandeira às vezes nacional e tudo mais, que é o grande diferencial. Como a gente fala assim, no Unique, por exemplo, até agora vendendo um pouco meu peixe, né? Até o nome disso já é único, né? E a gente costuma dizer que assim, o turista ele pode vir para São Paulo e ficar em qualquer outro hotel, ou ele pode vir para São Paulo e ter a experiência Unique de ser ali dentro da cidade. Então, acho que é muito isso, assim, ele não vai conseguir ter uma experiência unique do nosso hotel em nenhum outro lugar do mundo, por estarmos aqui. Então, isso eu acho que é muito bacana. O capital é social. Exatamente. O capital é social, que gostoso. Vocês trazem muito a experiência do cliente, do usuário ali, né? E quando vocês viajam, vocês conseguem, primeiro, desconectar e realmente aproveitar a viagem a passeio, de férias, para descanso, ou ficam sempre ali on? E qual foi a experiência que vocês tiveram, assim como esse cliente falou do suco de melancia? O que marcou para vocês em uma determinada viagem? O que vocês trazem de lembrança, assim, dentro de experiência? Bom, eu sou quase uma viajante profissional, né? Eu viajo muito. Até eu estava dando risada, tipo, vou ter que fazer um passaporte novo agora, acabaram as folhas. Enfim, porque eu gosto bastante disso. Na verdade, o que eu gosto bastante quando eu viajo, né? Logicamente, atrito. Eu acho que cada vez mais o nosso trabalho é tirar a fricção. Check-in que demora muito, um check-out que demora muito. Eu acho que essas agilidades de processo, elas têm que melhorar de uma maneira geral na hotelaria. Isso evoca bastante. Em termos de experiência, outro dia eu estava num hotel magnífico, chama Chateau Lacoste. E ele fica na Provence e ele tem arte no meio. Onde você vai no hotel, tem essas experiências de arte que contam sobre isso. Então, e aí é interessante que até a grelha do ar-condicionado do seu quarto é uma obra de arte. É um desenho. E os livros, e os amenities que eles colocam no quarto. Então, você vê que assim, como dá para ir além. Eu achei isso uma coisa assim, muito incrível que eles entregam lá. Uma diária cara, né? Um lugar muito exclusivo, mas achei que o hotel como um todo ele é muito especial porque é diferente do que você vai, né? Então acho que essa coisa de personalização acho muito incrível. Claramente, quando tudo que você entrega para crianças, para os seus filhos, tem aquela frase velha da minha avó que quem meus filhos beijam, minha boca adoça. Então, aqueles pequenos amenities para as crianças, aquele pequeno cuidado de ter um MM, que tem uma cozinha que eles gostam, coisas de pintar, coisas de escrever. Eu acho que tendo muito cuidado, muito pós-pandêmico, que as famílias começaram a viajar todas juntas, de prestar atenção nas famílias e criar experiências que as famílias possam estar juntas. Mas eu vou te contar uma experiência que eu tive nessa viagem. Eu cheguei hoje de viagem e a gente eles montaram um piquenique em família e eles criaram perguntas de conexão em família. E foi tão interessante porque a gente começou a responder todo mundo as perguntas nesse piquenique. Olha que experiência incrível. E a minha filha de 12 chegou pra gente e falou: eu acho que a gente podia ficar mais juntos nos finais de semana. Na hora da pergunta. Porque a gente vem pra cá, um vai jogar vôlei, o outro vai pra academia, um vai tomar vinho e eu fico aqui sozinha. Porque ela é pequenininha. E você vê como interessante um piquenique experienciado, trazido por nós, por essa conexão, nos trouxe uma reflexão em família. Então, se eu fosse lembrar de uma coisa, de tudo que eu fiz, foi a minha filha trazendo sobre isso. Então, eu acho que o grande pulo do gato é como nós, como hotéis, podemos ser conectores para as pessoas poderem ter mais tempos
um olhando para o outro, um criando experiência, como a gente gera essa privacidade para as pessoas se conectarem, que é o que está faltando no mundo. Hoje se fala muito, né, das pessoas. Então essas coisas estão me marcando mais hoje em dia do que o luxo em si. Não, muito. Eu também sou apaixonado por viagens, assim. Então, tô sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu tô viajando para algum destino. E existem várias, assim, questões. Por exemplo, quando eu tô viajando Wellington mesmo ali, né, pessoa física, então eu sempre busco ter experiências também diversificadas. Às vezes, assim, ficar em um hotel que seja super interessante. Ou se eu não fiquei naquele hotel, eu sempre tento ver o que é o hotspot, o que está acontecendo de diferente naquela localização. E às vezes eu vou tomar um drink no bar daquele hotel, ou, por exemplo, no restaurante. Então sempre busco de alguma forma ter essas conexões. E também tem a parte do hotel, né? Por exemplo, ano passado eu fui para Nova York, que o hotel, enfim, eu fui pelo hotel para fazer visita em todos os hotéis que tinham aberto, os hotéis que abriram no último ano em Nova York. Então, os novos nomes aí, né? Que tinha Phuket, tinha o Aman, aí visitei também alguns outros, né? Como o Baccarat, enfim. E é uma coisa que eu tento estender também para o time. Então, Cacau, eu vejo assim, por exemplo, igual eu falei, eu nunca tive a vivência do luxo assim na infância. Então eu tinha ali meus irmãos, quando a gente ia comemorar, por exemplo, aniversário, meu pai falava assim, olha, vamos sair para jantar fora. O jantar fora era ir, por exemplo, no Habib's, pedir 60 esfirras, que na época custava R$20, com um refrigerante Dolly de 2 litros. Então, como que, por exemplo, porque se a gente for pensar hoje no Brasil, o luxo, ele é feito pela periferia. Porque as pessoas que trabalham nos hotéis, os vendedores das lojas de luxo, nos shoppings, eles não tiveram, a grande maioria não teve aquilo no seu dia a dia. E como que aquela pessoa ela tem que estar preparada para servir e ter toda aquela questão de excelência no serviço de entrega? Então a gente precisa muito ter esse olhar voltado, né? Então hoje, por exemplo, no meu time também, eu sempre tento assim, quando existe uma possibilidade de fazer com que eles consigam vivenciar também essa experiência de luxo. Agora, um dos chefes que trabalha na cozinha está indo para a Europa e ele vai passar por Paris. Eu falei, então liguei para uns hotéis de Paris, que é o Braque, que é um hotel Philippe Starck e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ficar lá no ano passado. E eu falei assim, eu vou fazer uma permuta com eles e você vai ficar lá para você ter experiência e trazer insights para a gente. Teve uma outra pessoa que estava indo agora de marketing para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, olha, liguei para o Poador, falei assim, eu gostaria que você fosse para o Poador e para o Janeiro para ter uma experiência e uma troca para você ver como que é o outro tipo de serviço. Agora eu estou também com a gerente de hospedagem, que ela está no Dona Carolina, que ela está viajando com a família dela e tudo mais. Então eu sempre gosto, por exemplo, assim, de ligar para os amigos hoteleiros mesmo, falar assim, olha, você consegue receber um funcionário meu, eu recebo um seu aqui, para que a gente tenha essa troca de experiências e que eles possam vivenciar também o que o cliente vivencia todos os dias. E eu acho que é isso que a gente vai cada vez mais aprimorando e melhorando o nosso serviço, sabe? E a gente consegue entregar quando a gente pertence, né? Exatamente. A gente entrega cada vez melhor quanto mais pertencimento a gente tem. Então isso é realmente muito importante. E aí, para a gente ir encerrando, qual é o próximo destino de vocês e o porquê? Bom, muito especial. Eu estou tendo o privilégio de ir para as Olimpíadas. Eu gosto muito de Paris, eu fiz gastronomia lá há 3 anos e acho que os Jogos Olímpicos é uma grande história de hospitalidade maluca, com gente do mundo inteiro. Então acho que uma experiência que eu sou fã dos esportes. Eu acho que os esportes tiram eu invisto muito em ONGs que promovem esporte, porque tira a garotada da rua, né? Ele traz competitivo, que traz excelência e tem tudo isso por trás. Então acho que a gente tem que apoiar os esportes, então já por isso já é uma razão para estar indo lá. E é uma grande lição do maior evento que pode acontecer durante tantos dias no mesmo lugar, porque a Copa do Mundo é mais espalhada, né? Você pega um país e você espalha pelo país inteiro. As Olimpíadas não, né? Numa cidade só. Então, o meu destino, onde eu estou indo agora, vai ser nessa grande confusão. Eu estou curtindo isso há 2 anos, imagina, eu fui ver tudo isso, eu aluguei apartamento há 2 anos, entrei todos os sorteios, e vamos estar todo mundo em família, a gente vai do ping-pong até o que você pode imaginar. Então, esse é o meu destino, meu próximo destino bem especial, inclusive. E aí a gente está super animado em fazer isso.
e ver o que isso vai nos tocar. Eu acho que tem uma coisa da emoção que isso gera, né? Quando você torce, né? A emoção, você chora, você torce, então acho que tem um pouco de tirar você do lugar comum e que a gente está bem um privilégio poder ir para lá. Bem bacana. Sábado eu embarco para Marrocos, então estou indo para Marrakech. É bárbaro. Não, exatamente, estou super empolgado aí. E depois eu vou curtir um pouco o verão europeu ali em Portugal. Então eu passo pela região primeiro do Alentejo, escolhi uma super bacana que chama Land Vineyards, que é dentro de uma vinícola, super interessante, com a parte de vinhos, né, por ser sommelier também, uma apaixonada aí por essa área. E aí depois eu vou para a região do Alentejo, onde eu fico ali como base em Portimão, que é um hotel também que faz parte do Relais Chateau, que é o Bela Vista. E aí depois eu fico 6, 8 dias na região, nas praias do sul, e aí vou para Lisboa para o casamento de uma amiga minha também hoteleira. Então aí todo o início da viagem foi pelo casamento dela, só que aí você tem um motivo, daí você já faz um roteiro assim. gigantesco. Falei, já que eu vou para Lisboa para o casamento, por que não passar em Marrakech, que está próximo? Exatamente, né? Próximo, é bem próximo. E a gente tem que criar oportunidades, né, para poder ir tudo e aproveitar realmente as Olimpíadas. Eu tive a oportunidade de conhecer as Olimpíadas quando esteve aqui no Brasil, claro, dentro da parte de gestão, justamente para isso, né? Como é esse grande espetáculo, né? E ver como tudo isso mobiliza, porque é uma descarga de adrenalina de várias e várias outras substâncias ali que mobilizam a sociedade por um todo, e realmente é muito bom, tanto profissional agora quanto pessoal, né? Quanto nosso CPF, não tem história que modifique, né? Então, gostoso poder fazer isso. Que bom que é só um desvio, né? Um desvio ali, foi clássico. Mas acho que é interessante, o único chamado que eu acho que assim, viajar não é só destinos únicos, né? Eu acho que a gente pode criar oportunidades o tempo inteiro, nem que seja pegar um domingo e visitar uma cidadezinha perto, comer num restaurante local e voltar. Então, fica aí um chamado para você sempre estar se dando esses prazeres. Pode ser num lugar mais simples, eles têm esses destinos, né? Comer bacalhau não sei aonde, o pastel não sei aonde. Isso é luxo. Tem tantas possibilidades, né? A gente vê assim, você vê São Paulo, às vezes assim, você pode, por exemplo, o Ibirapuera tá incrível. Então você vai lá, por exemplo, com várias iniciativas que foram criadas lá dentro. Você vê o Teatro Municipal, vamos supor, agora começou a Orquestra Sinfônica com balé da cidade, fazer, e você tem um valor extremamente acessível. É claro que você tem que se programar antes, porque acaba encerrando rápido os ingressos ali, mas é um destino super interessante. Depois talvez dar uma caminhada ali pelo centro, que tem alguns lugares também bacanas para conhecer. Então acho que tem muita coisa que você pode fazer, exposições que estão acontecendo. Agora no sábado eu fui no Instituto Tomiotaki, que é gratuito, que é o Calder junto com o Miró. Então assim, tem muitos programas que podem ser assim, sabe, que podemos fazer também interessante. Então não precisa esperar aí juntar para poder ir para algum lugar, se dê de presente, conhecer ou seja a sua cidade ou que está em volta o tempo inteiro. Essa curiosidade tem que ser diária. Exato. Muito bom, muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês aqui, de ter doado o tempo de vocês aqui conosco, com tamanha disponibilidade e disposição. Nós do Best in Black ficamos muito felizes e traz realmente o propósito que é o que a gente oferece, né? Falar da personalização, do como a experiência faz toda a diferença no nosso dia a dia, seja para a carreira, seja para a vida pessoal, e que o cuidado para com essa experiência faz com que as coisas se alavanquem e a gente consiga desenvolver cada vez mais. Então, nós do Best in Black agradecemos, convidamos vocês também aí a distribuir, a divulgar esse conteúdo, segui-los nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo os canais, os links todos para vocês conhecerem também os trabalhos deles e também se desenvolver aí com o tempo. E lá ver como que está a Academia Clara, como que está você dentro das redes sociais ali, dentro do que você falou, né? Que já é uma influencer ali dentro do seu trabalho, tudo. Também conhecer um pouquinho do seu dia a dia, a gente deixa aqui embaixo. E novamente nós agradecemos. Muito obrigada.